Olá pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Em casa, junto com a família, cuidando da saúde? Isso é o mais importante, não é verdade? Bom, nesse período de paralisação, nós gravaremos algumas aulas que é para você poder acompanhar de casa com o seu material, junto com o seu professor, né? E realizando algumas atividades. Nessa aula de hoje, a gente vai falar especificamente lá na página 41 de literatura, tá? Essa aula é de literatura, página 41, e nós vamos estar discutindo e aprendendo um pouquinho mais sobre os gêneros épicos. Qual é a estrutura? Qual foi a definição que Aristóteles deu para esses gêneros? Como que eu sei que eu tô diante de um texto épico, dramático, lírico? Qual é essa definição? Quais são essas diferenças, essas peculiaridades que existem entre eles? Muitas vezes é uma linha muito tênue, a diferença de um para o outro. Então prestem atenção, fiquem ligados, acompanhem pelo seu material e a gente vai dando mais explicações ao longo desse vídeo. Beleza? Obrigado. Bom, então continuando aquilo que a gente estava falando, nós vamos estudar os gêneros poéticos. Os gêneros poéticos, de acordo com Aristóteles, ele vai se subdividir entre lírico, épico e dramático. Lembrando que nós estamos na página 41 da sua apostila. Olha lá que esse conteúdo está todo ali. Bom, como que a gente consegue diferenciar os gêneros poéticos? Como que eu sei que eu estou lendo um texto lírico? Lírico se refere ao quê? Ao sentimento, ao amor, à paixão, o sentimentalismo de uma maneira geral. São essas peculiaridades do texto que vão indicar que é um gênero lírico. Lembrando que nós estamos falando de poesia, nesse caso. Poesia. Então, aquela estrutura da poesia, que é versos e estrofes. Não é isso que a gente já viu? Então, o gênero lírico é quando eu tenho essa questão sentimental. Então, aqui o sentimento ele está bastante aflorado, né? Ou às vezes falando de amor, ou um relacionamento conflituoso, né? Ou um pensamento mais elaborado, mas sempre te fazendo refletir sobre o tema de uma maneira apaixonada por ele, tá? Então esse seria o gênero lírico. Já no gênero épico, nós vamos ter a figura do herói. O herói está presente nesses textos. Eu poderia citar para vocês dois grandes livros que falam sobre o gênero épico, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Muitos de vocês já devem ter assistido o filme que se chama Troia. Quem não assistiu, assista, que é uma ótima pedida, viu? Para esse momento que a gente está atravessando. Bom, nesse texto de Homero, que é todo ele em versos, eu vou ter a figura do herói. O herói é o Aquiles. É quase que um semideus Aquiles. E esse texto vai narrar a história entre a guerra de gregos e troianos. E tudo isso imbuído de muito amor também. Há conflitos ali, ódio, amor, andam muito juntos ali, né? Mas prestando atenção no seguinte, quando eu falo em gênero épico, eu estou falando sim de uma aventura, vou colocar aqui, aventura com a presença do herói. O herói está sempre presente nessas histórias. Tudo bem? Continuando. Eu tenho também o gênero dramático. Para o gênero dramático, esse texto foi escrito para ser encenado. São as peças teatrais, por exemplo, né? Dentro dessas peças teatrais, eu poderia citar para vocês Shakespeare, né? Em sala de aula a gente já conversou, inclusive, sobre Romeu e Julieta, né? O amor que atravessou séculos, e quando nós já vimos que esse amor, essa história que se perdura, né? Uma lindíssima história de amor, ela durou, na verdade, ali, relacionamento de Romeu e Julieta, aproximadamente 5, 6 dias, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso? Mas então, o gênero dramático é uma encenação. Ele está muito ligado às peças teatrais. Certo? Por exemplo, o livro que vocês estão lendo, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais ainda nessa aula. O Demônio Familiar. O Demônio Familiar é uma peça de teatro.
foi escrita para ser encenada. Eu não tenho a figura do herói nesse caso aí, porque não é o gênero épico, mas o drama ele está em toda a peça, né? Na história de Pedro, por exemplo, né? É um drama que foi construído nessa história. E essa história depois tem os seus desdobramentos e ele vai nos levar a um final que depois a gente pode até comentar aqui sem dar spoiler, é claro, né? Depois, seguindo ali um pouquinho mais adiante na apostila de vocês, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na página 47, onde vai falar prosa de ficção. Acompanhe ali. Prosa de ficção. Deixamos então agora de lado essa parte de poema e agora a gente vai para prosa de ficção, que é composta do quê? Diversos gêneros, agora todos eles em prosa, parágrafos, tá? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho conto, eu tenho novela, eu tenho romance e eu tenho a crônica. Como que eu sei a diferença de cada um? Começamos pelo conto. Uma narrativa, primeira ou terceira pessoa, e nessa narrativa eu vou ter uma história central, e todos os personagens que fazem parte dessa história, todos eles vão estar ligados a essa história central, não existem histórias paralelas. É uma central, com o protagonista da obra, e outros personagens secundários. É uma narrativa relativamente curta, só que ela ainda é mais longa do que a crônica, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais curta que um romance. Ok? Então vamos lá. Então o conto, ele é uma narrativa que envolve, só para reprisar, uma narrativa que envolve um personagem, uma trama, um protagonista, e depois as histórias, todos os outros personagens estão ligados a essa história. Isso é o conto. Depois eu tenho a novela. A novela a gente confunde muito com a novela da televisão, né? E até certo ponto ela tem as suas similaridades, porque a novela ela também é escrita, não é isso? Ela é escrita para depois ser encenada. Mas ela tem algumas peculiaridades. A gente está falando do gênero escrito, né? Da escrita e não da encenação. E a novela, ela tem uma similaridade com o romance. Só que ela tende a ser mais curta que o romance e os personagens não são tão profundos. Não há profundidade nos personagens. Então só para a gente contextualizar, eu tenho o conto, depois eu tenho a novela, que é mais longa do que o conto, mas eu posso aqui na novela ter várias histórias secundárias, não tem problema nenhum, não tenho que ter só uma história como é no conto. Pode ser histórias paralelas, acontecendo paralelamente, mas mesmo assim essas histórias são várias histórias dentro de uma só. Tudo bem? Continuando. Romance. Já conversamos um pouco sobre isso. Eu estou lendo um romance. O que isso significa? Que eu estou lendo uma história de amor? Não, não é isso. Aqui nós estamos falando do romance como prosa de ficção e gênero dentro da literatura. Esse romance, sim, entre todos esses quatro aqui, é o texto mais longo. Sendo o texto mais longo, eu tenho a possibilidade de fazer uma imersão dentro do personagem. Esses personagens eles vão ter uma profundidade, assim como se o autor quiser, obviamente, né? Mas eles tendem a ter essa profundidade. Há uma análise de várias histórias secundárias, com uma principal, evidentemente, mas com várias histórias secundárias, e essas histórias secundárias, elas podem ter uma profundidade. Tá? Então seria o texto mais bem elaborado, no sentido assim, da extensão mesmo da leitura que nós podemos fazer. Tudo bem? Ainda no romance, aí eu tenho as vertentes do romance. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar da comédia romântica. Então eu posso estar lendo um romance, que é o gênero, e dentro desse romance eu posso estar lendo uma comédia. Eu posso estar lendo um romance policial, um romance de suspense. E eu também posso estar lendo um romance romântico. Ah, mas isso não é redundância, romance romântico? Não. Romance
gênero literário romântico, uma história de amor dentro do romance. Ok? E por último, mas não menos importante, a crônica. A crônica, ela é baseada no quê? A história da crônica, ela vem dos jornais. Os cronistas esportivos, cronista policial. As crônicas eram baseadas nas histórias policiais que aconteciam realmente. Aí o cronista pegava aquela história que realmente aconteceu e transformava na literatura. Transformava em uma obra de ficção partindo da verdade. Mas depois desse período do jornal, a crônica passa a ser encarada como literatura. Ela agora não está só nos jornais, ela está nos livros, na nossa leitura diária. E essa crônica ela toma uma proporção muito grande, principalmente com Rubem Braga, um grande cronista que já existiu aqui no Brasil. E essas crônicas são baseadas em quê agora? Não só em matérias policiais, mas eu posso ter crônica de qualquer fato do dia a dia. De uma ida ao supermercado, de uma cena que eu vejo acontecendo na rua. Tudo é alimento para a crônica. Ela tende a ser, entre esses quatro, o texto mais curto. O texto mais curto de todos eles. Eu vou ter somente um objeto de análise, um objeto, uma história central e nada mais. Posso ter vários personagens? Posso, mas todos eles vão estar rodeados nessa trama que está acontecendo. Uma linguagem já um pouco mais espojada, que é da crônica, mas ali um texto curto e impactante. A crônica ela tem que ser incisiva, ela tem que ser direta, ela é impactante. E é isso que vai caracterizar este gênero aqui. Ok? Então nós temos aqui, só para a gente relembrar, os gêneros poéticos, estou falando de poesia, lírico, sentimento, épico, herói, aventura, né? E depois eu tenho dramático, que é para ser um texto para ser encenado, né? Encenado. Depois eu tenho a prosa de ficção, conto, novela, romance e crônica. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês, e anotem aí, por favor, eu vou deixar para vocês uma tarefinha que ela está, gostaria que vocês fizessem, tarefa, página 47, tá? Tarefa, página 47. Já estou finalizando, mas antes de mais nada, eu queria falar para vocês um pouco mais sobre o Demônio Familiar, que é o livro que nós estávamos lendo, comentando, estudando em sala de aula. A minha última fala para vocês foi: leiam até o final do ato 2. Não é isso? Como nós estamos nessa paralisação e vocês estão com um tempo a mais, né? Estudando sempre, mas ainda sobra um tempinho, eu vou pedir para vocês finalizarem essa obra, tá? Quando nós voltarmos, aí a gente vai debater ela, vamos analisar, discutir, refletir sobre ela, mas eu gostaria que vocês terminassem essa obra. Tudo bem, gente? Não vou dar spoiler agora, né? Para não ficar sem graça o final, né? Que o final é bem surpreendente, mas só peço a vocês, olhem bem a figura de Pedro. Ele é o personagem central, toda a história acontece por conta dele, né? Por conta dele, e nós temos aqui, ó, o gênero dramático. Mas é um gênero dramático misturado com uma ironia muito fina. É um gênero dramático nessa obra aqui que mostra pra gente uma sociedade do século XIX altamente escravocrata, já com os dilemas com o final da escravidão que se aproximava, a gente já viu isso. Então veja bem a figura desse escravo, como ela é retratada. Ok? A gente volta a conversar numa próxima aula, num próximo encontro. Espero que esse período termine logo para a gente poder voltar para o nosso cotidiano, para as nossas aulas, mas enquanto isso não acontece, vamos estudando em casa, vamos lendo bastante, é o período de ler, né? De refletir sobre tudo que está acontecendo na nossa sociedade, no mundo todo, né? Então vamos pegar a leitura, a literatura e começar a analisar um pouco o que acontece à nossa volta. Como que nós vamos voltar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Da mesma forma como nós éramos? Vamos tentar refletir um pouco sobre o que está acontecendo, as relações sociais, né? Essa dificuldade, essas barreiras que estão acontecendo na nossa vida, o que nós vamos levar de aprendizagem. Tudo bem? Então aproveitem bem a leitura, talvez
um pouco mais para frente aí eu passe umas outras dicas de leitura para vocês, tá? Mas por enquanto é isso. Leiam Demônio Familiar, observem, reflitam bem sobre o fim da história de Pedro, que é uma história bem impactante. Beleza, gente? Um grande abraço a todos.